Nélio, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Nélio pro nosso público, né? A gente que é amigo, que já tá nessa caminhada juntos há algum tempo, a gente já conhece a índole, a conduta, mas eu gostaria que tu dividisse com o nosso público quem é o Nélio Carlos. Gente, mais uma vez, boa tarde. Eu sou um educador de trânsito que sou apaixonado pela educação de trânsito. E ao longo da minha vida, eu trabalhei no SESC Senat. Hoje eu sou autor de 2 livros, um que foi lançado em 2012, chamado Um Olhar para o Trânsito, e hoje, em 2021, A Educação Transforma. É o livro que hoje eu estou trabalhando com ele. Além disso, eu sou hoje coordenador de um curso que forma instrutores de trânsito para autoescolas. As autoescolas, elas têm uma necessidade muito grande de profissionais bem formados. Por quê? Quando você tira uma carteira, você espera um instrutor que seja paciente, que seja educado. E esse é o meu trabalho hoje, formar instrutores para a autoescola. Inclusive, é um curso que a gente tem a felicidade de conseguir arrumar emprego para as pessoas. Muitas das pessoas que fizeram o curso na empresa que eu coordeno hoje saíram empregados de lá, com salário de R$ 2.500 assinado na carteira. Maravilha. Mais comissões, um salário razoável, né? Um trabalho bacana que é formar pessoas. O trânsito, gente, é o grande dizimador de vidas. Através do trânsito perde muitas vidas. Quando a gente fala profissional bem formado, é aquele profissional que vai educar o futuro condutor. Verdade. É isso? Esse condutor, para que ele tenha um comportamento correto no trânsito, para que ele entenda que existe uma velocidade regulamentada para cada via, para que ele entenda que existem regras. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os amigos. Quantas pessoas os senhores conhecem que atravessam na faixa de pedestre? Poucas. Pois é, a pessoa às vezes está a 10 metros da faixa de pedestre, ela atravessa no meio dos carros, ela não anda até a faixa de pedestre. Parece ser uma preguiça histórica. Parece uma coisa que não dá para entender. A pessoa se arrisca e também prejudica o trânsito, porque o trânsito é responsabilidade dos condutores, das autoridades de trânsito, porque sem fiscalização também não funciona. E a gente vê que hoje a fiscalização de trânsito está um pouco assim, não está no padrão desejado, né? E a gente vê também que o pedestre faz coisas erradas. A faixa de pedestre é o local seguro para atravessar. As pessoas, de onde elas estão, elas resolvem atravessar e atravessam. Mas é como você falou, né, instrutor? Educação é o que, infelizmente, a maioria não tem. A maioria não tem. Inclusive, eu quero até falar aqui sobre um acidente que houve em Maricá, ali no lote Mano Manuela. Eu trabalhei na empresa de ônibus Versa Nossa Senhora do Amparo, como todos os ouvintes já estão sabendo. Ali é um show de imprudência naquele ponto. Primeiro, é um ponto de ônibus, tanto do lado sentido Niterói, quanto do outro lado sentido Maricá, na curva. O ponto de ônibus sentido Maricá, ele fica no meio da rua. Quer dizer, quem vem de Inoã para poder entrar no Mano Manuela, ele primeiro tem que entrar para a direita. O ponto de ônibus fica no meio, porque dentro do condomínio, quando os motoristas pegam a 106, eles pegam ao lado do ponto, ou seja, o ponto fica no meio da rodovia, na curva. Aí ali é o show da imprudência. É o show da imprudência. Os carros de passeio, para não pegarem 4 quilômetros no próximo retorno, que fica em São José do Embaçaí, eles fazem uma bandalha pegando acostamento na contramão para pegar o retorno voltando. Nisso causou um acidente dos passageiros da linha 30 que desembarcaram do lado sentido Niterói e atravessaram a rua no sentido de ir ao condomínio. O que aconteceu? Eles, aguardando a oportunidade de atravessar dentro da faixa de rolamento, veio a motorista na contramão, no acostamento, para poder fazer a bandalha, fechou o carro de passeio que estava na preferência e, pro mesmo desviar dela, acabou sem querer atropelando e matando 3 pessoas das 5 das quais foram atropeladas. Instrutor Nélio, o que você tem a dizer sobre esse incidente, fora os outros que já aconteceram no trânsito? Eu tive a felicidade de trabalhar na Alfa, que é uma empresa de ônibus que eu respeito muito, durante 8 anos e mais 2 anos de início, né? Então são 10 anos ao todo.
E a Alfa é uma empresa que trata muito bem os motoristas, uma empresa de qualidade. Eu sou suspeito para falar. Mesmo assim, alguns motoristas faziam coisas contra a empresa. Porque dirigir numa velocidade inadequada está indo contra, não só a empresa que está pagando o salário dele, está indo contra a população que precisa do ônibus. Sim. Andar com a porta aberta, por exemplo, eu já vi pessoas caírem da porta traseira porque o motorista estava com a porta aberta. Eu queria dizer até que hoje tem uma lei que foi publicada no dia 5 de setembro, a 14.440 do Conselho Nacional de Trânsito, que determina que o profissional que tiver com a porta aberta, tanto o motorista de ônibus como o transporte escolar, o agente da autoridade vai infracionar com uma infração gravíssima. Andar com a porta aberta a partir de 5 de setembro passou a ser infração gravíssima. Uhum. Então, a gente vê o motorista abrir a porta, ou melhor, eu parei para pegar um passageiro, vou sair, eu tenho que sair com a porta aberta ou fechar a porta primeiro? Fechar a porta primeiro para sair. Mas você vê vários condutores saindo com a porta aberta. E nisso, pessoas já caíram. Eu tenho vídeos de acidente da Alfa que com muita tristeza eu assistia uma pessoa caindo para fora do ônibus, batendo com a cabeça no chão. A pessoa que pegou um ônibus para ir para o trabalho. A pessoa que pegou o ônibus para ir para a escola e vai parar no hospital. Gente, essa educação tem que melhorar. Essa conscientização dos profissionais que trabalham nas empresas de ônibus tem que melhorar. A conscientização, porque eu vou trabalhar, eu não vou tirar vidas, eu não vou ali para machucar ninguém, eu vou pagar o pão de cada dia, não é isso? Mas infelizmente muitos motoristas acabam com um comportamento inadequado, provocando acidentes. Uhum. Se a gente tirar a pressa do ser humano, acaba os acidentes. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, concordo plenamente com você sobre essa situação de alguns motoristas que infelizmente perdem essa atenção. Agora vamos falar do BRT, porque é o que a gente não vê. É o coitado do motorista ali que fica numa situação inusitada quando o mau passageiro destrava o sistema de porta. Ou seja, o passageiro fica com a porta aberta, o motorista, coitado, nada pode fazer, pois o mesmo é ameaçado, o mesmo é xingado, hostilizado o tempo inteiro. E é um sistema totalmente precário, que inclusive há uns 2 programas atrás debatemos sobre isso. Aí a prefeitura investiu em mais de 200 ônibus, se eu não me engano, acho que é 200, 220, e eu questionei aqui no programa de que adiantaria investir nesse valor todo se o ônibus não é totalmente cabinado para o motorista e você precisa para ontem fazer uma obra de infraestrutura, tanto das plataformas quanto nos asfaltos. O que você tem a dizer sobre isso também? O asfalto onde o BRT anda é de péssima qualidade. É um asfalto que estufa, que cria ondulações. Isso aí para um ônibus articulado é horrível. A gente tem também, infelizmente, uma falta de segurança. Porque você não vê segurança em nenhuma estação do BRT. Isso não foi planejado. Foi um erro, na minha opinião, né? Porque um lugar onde milhares de pessoas se acumulam ali, era para ter segurança, era para ter ordenamento público. Não tem. A gente não vê isso acontecer. Então, quando você deixa uma população à mercê de um transporte que não cabe todo mundo, a população faz o errado, não que ela queira fazer, mas ela acaba fazendo o errado, quem leva a culpa é o motorista. É a cultura. É uma cultura que se criou. Aí o motorista leva a culpa de uma coisa que não é culpa dele. Ele não consegue impedir que as pessoas abram a porta. Verdade. As pessoas abrem a porta do BRT. As pessoas gostam de andar com a porta aberta. Elas gostam de sentir o ventinho. Não, vimos um flagrante agora há pouco. A gente atravessando aqui na Edgar Romero e o BRT sentido Madureira passou com todas as portas abertas, o motorista nada pôde fazer. É um absurdo. Quer dizer, da mesma forma que a empresa cobra do profissional, eu acho que eles também têm que cobrar do mau passageiro, botar uma fiscalização maior, botar uma guarda municipal pertinente para poder... O que acontece é assim, o BRT, por exemplo, as pessoas são vítimas das pessoas. Na verdade, não é todo mundo que faz a bagunça, né? Não, nem todos. Você imagina, você vai pegar o BRT e tem uma confusão ali. Tem muitas pessoas de bem que estão ali naquele meio que não contribuem para nada disso, mas tem, infelizmente, as pessoas que já são desse ritmo. A cultura das pessoas já é essa. E a gente vê essa coisa falida. O BRT é um sistema falido. Por falta de ordenamento público, por falta de segurança, por falta de planejamento da própria Secretaria de Trânsito, que não fez isso no início.
foi um projeto que começou já para ser derrotado. Ele começou sem ter. Não, eles tentaram imitar a cidade de Curitiba, né, instrutor? Foi uma busca de. Tem estrutura para. Eu tenho que ter um transporte articulado, tudo bem, mas o transporte articulado transporta muito mais pessoas. Então o acolhimento, aquela coisa de receber as pessoas tem que ser planejada. O BRT é uma coisa assim, você fica ali assim, à mercê do sol, da chuva. Tudo ali acontece, a ser assaltado, sem segurança. Acontece de tudo no BRT. Acontece de tudo. De tudo. Eu queria dizer que, na minha opinião, o que a prefeitura está fazendo não é a solução. Isso vai continuar acontecendo. Não é porque a prefeitura vai botar ônibus novo que vai mudar esse tipo de coisa. Isso vai continuar acontecendo. O que a prefeitura tinha que fazer é botar um sistema de acolhimento para as pessoas, de receber as pessoas de uma forma segura, dar segurança para as pessoas que usam o BRT. Isso ainda não está acontecendo. Eu queria falar de um outro assunto importante. Em 1997 entrou em vigor uma lei chamada 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que está até hoje essa lei. Entram outras leis em vigor e muita gente pensa assim, mudou o Código de Trânsito? Não mudou. Atualizou. Não mudou, atualizou. A 14.440, que eu acabei de falar para os senhores, sobre a porta aberta, não é isso? Sim. Essa 14.440 também diz que o agente da autoridade não pode mais prender o documento de habilitação, que muita gente não sabe disso. Por exemplo, eu sou parado numa operação de trânsito onde dá a apreensão do documento de habilitação, a apreensão do veículo. Pode apreender o veículo, o documento de habilitação não pode, porque esse documento de habilitação, hoje, a maioria dos juristas considera o documento de identificação. Correto. Então não pode mais tirar, é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, não pode mais prender o documento. Tem agente que não sabe disso? Tem. Tem também condutores que não sabem disso? Tem, porque as pessoas não acompanham a legislação. Mas, gente, como é que o poder público coloca gente que não tem noção de trânsito, muito menos para poder tomar uma atitude? Sim. Olha, outra coisa importante, a partir de 97 o trânsito foi municipalizado. O que é isso? Municipalização do trânsito. Antes, quem fiscalizava o trânsito nos municípios era a Polícia Militar. A partir de janeiro de 98, quando entrou em vigor o novo Código de Trânsito, a prefeitura passou a ter essa responsabilidade. Então, hoje, quem é o responsável pelo trânsito é a Guarda Municipal, não é a Polícia Militar. A Polícia Militar está aqui no Rio de Janeiro por convênio. Um convênio institucional dentro da legislação. Então, nas grandes vias, né? Isso. Em questão de operações de eventos, né? Sim, olha, é comum você ver a Polícia Militar infracionando, por exemplo, estacionamento incorreto, mas não é função dela mais. Função da Guarda Municipal. Função da Guarda Municipal. Aqui no Rio é comum você ver a Polícia Militar autuando quem avançou o sinal vermelho, não é mais função dela. É da Guarda Municipal. Ela está fazendo isso aqui no Rio por conta de um convênio, porque o Rio é uma grande metrópole, não pode ficar sem uma segurança armada, a Guarda Municipal não usa arma. Isso. Então a Polícia Militar foi convocada a voltar para o trânsito. Em 98 ela saiu do trânsito, ela ficou 3 meses fora do trânsito. E sobre os reboques, quando o policial militar de boina branca atua? Então, outra coisa, existe uma lei do governador Cláudio Castro, que foi eleito agora, que diz que se eu estou presente próximo ao meu carro não pode ser levado para o depósito. E muita gente não conhece. Se você colocar na internet, lei do governador Cláudio Castro sobre reboque, você vai ver essa lei. Vai aparecer o número da lei, vai aparecer tudo direitinho. Então, o meu carro está em cima da calçada. Tá errado, não é para botar o carro em cima da calçada. O agente da autoridade chegou, ele pode infracionar, mas ele não pode levar o meu carro se eu estiver perto. E se ele cismar de levar, eu posso pegar o meu celular e filmar aquilo que está acontecendo. Aquilo ali serve para minha defesa. Certo, uma prova. Está no corpo da lei que eu posso usar o celular e filmar. Veja só, o governador fez uma lei que diz, no texto da lei, que eu posso pegar meu celular e filmar se o agente desconhecer a lei e quiser levar meu carro para o depósito. Tá certo? Então, essa lei não é conhecida. E por que essa lei não é conhecida? Por que as pessoas não fazem questão de divulgar essas leis? Eu sou um instrutor, que eu não sou simplesmente um instrutor. Eu boto as pessoas dentro do conhecimento que elas precisam ter. Tudo que está acontecendo. Você, não saindo muito do assunto, você tem uma lei Lucas que ninguém conhece. Você sabe o que é a lei Lucas? É uma lei que diz que as escolas, todas as escolas, seja lá estadual, pública ou privada, ela tem que dar curso de primeiros socorros para os seus professores.
E por que existe a Lei Lucas? Porque em 2018 o menino Lucas foi num passeio com uma equipe do colégio e comeu um cachorro-quente, passou mal e faleceu. Aí essa Lei Lucas foi criada com o nome do menino que veio a falecer por ter comido um cachorro-quente num passeio escolar, que professor nenhum sabia ajudar a desengasgar esse menino. E essa Lei Lucas, muita gente não... Você tem um filho na escola, você chega na sua escola, não tem nada lá dizendo que os professores fizeram um curso de primeiros socorros. E é obrigado a fazer. É obrigado com penalidades severas para a escola. Sim. E não faz. Se vocês botarem no celular aí dos senhores, Lei Lucas 2018, vocês vão ter acesso a essa lei. Então é muita coisa que a educação traz para vocês. Verdade. Não é pouca coisa não, é muita coisa que fica desconhecido das pessoas. As pessoas estão aí vivendo uma vida dizendo assim, não tem lei, não tem nada. Tem lei, sim. Eu queria fazer uma pergunta. Isso é falta, essa questão das leis, é falta de informação do poder público? Essas leis, elas são divulgadas quando elas entram em vigor. Depois, não tem mais um acompanhamento. Ela só é divulgada pela mídia, né? Como a gente fala. Sim. No início, quando elas são publicadas. Lançadas. Depois, não tem um acompanhamento. Por exemplo, é muito bom que a gente comece a fazer um exercício de entrar na internet e procurar assim, leis que foram publicadas há 10 dias atrás sobre educação de trânsito, leis que fazem referência à segurança da população. Na internet essas leis aparecem, porque o poder público só divulga quando elas são publicadas, depois não. Depois elas ficam no esquecimento. Eu, como professor, eu me sinto na obrigação de conhecer e de passar para as pessoas. Maravilha. Eu quero voltar ao assunto. Vou dar uma pergunta vou deixar uma pergunta no ar. Faz a sua pergunta aí, Black. Sim, não, eu só tinha uma dúvida, porque vocês falaram que é a respeito do trabalho da Guarda Municipal. E eu fiquei dúvida, para onde foi a Guarda Municipal? Que a gente não vê. A gente não vê a Guarda Municipal. Muito raro. O Estado ele fez, o município ele meio que depositou essa confiança na polícia e deixou a Guarda Municipal de lado e reduziu o pessoal da Guarda Municipal? Essa sua pergunta é ótima, viu? O que acontece quando você chega em Niterói? Guarda Municipal para todos os lados. O que acontece quando você chega em Caxias? Guarda Municipal para todos os lados. O que acontece quando você chega em Itaguaí? Guarda Municipal para todos os lados. O que acontece quando você chega em São João de Meriti? Nova Iguaçu, Nilópolis. Nova Iguaçu, e qualquer outro município. No Rio de Janeiro, que é a metrópole, cadê o Guarda Municipal? A gente só vê na Zona Sul, na maioria das vezes. Você só vê Guarda Municipal no centro da cidade, Guarda Municipal do Trânsito, porque ela foi criada em 97. Você tem aquela Guarda Municipal para trabalhos de fiscalização, não é isso? Aquela é uma outra Guarda Municipal. A Guarda Municipal que foi criada em 97 é a Guarda Municipal do Trânsito, com parlamentas brancas, não é isso? Cap branco, cinto branco. Sim. É esse. Esse guarda você só encontra no centro do Rio de Janeiro, em Madureira, no Meier. Zona Sul. Você só encontra nesses lugares, quando esse agente deveria estar presente em todos os bairros do estado do Rio de Janeiro. E a prefeitura tem verba para isso, porque essa verba vem de projetos, vem de lugares onde geram receita e é destinada a esse pagamento desse agente. A prefeitura no início, lá em 97, colocou um guarda contratado, as multas não valiam. As infrações foram canceladas, porque a legislação do CONTRAN dizia que tinha que ser estatutário, não contratado. Então o que aconteceu logo no início? As multas não valeram. Lá em 97, que o povo não lembra muito, as multas não valeram. Hoje, eles são concursados, mas não estão na proporção que se deveria ter. Outra coisa, a Polícia Militar, ela tem um efetivo muito maior, por isso ela sobra. Ela fica com muito espaço. Eu tive um problema uma época atrás, que ali na prefeitura, em frente à prefeitura, tem uma rua das autoescolas. É chamada Rua das Autoescolas, que tem um treinamento de autoescola. Sim. E ali tem um centro de convenções chamado Sul-América, que de vez em quando tem eventos grandiosos. Um dia veio um evento de farmácia do Brasil inteiro, botaram os carros em cima das faixas das autoescolas lá. E um instrutor me ligou e falou assim: professor, me ajuda.
Aí eu falei, o que foi, meu amigo? Olha, o cenário aqui tá de guerra. Falei, que cenário é esse? A gente está aqui em frente à prefeitura, na rua das autoescolas, cheio de ônibus em cima das faixas de treinamento, e a gente tem exame, tem que treinar o aluno, tem que fazer baliza com o aluno. Aí eu falei para ele assim, mas como é que tá aí? Quem que tá aí fiscalizando? A Polícia Militar tem vários carros, tem moto, tem tudo. Vocês já falaram com a Polícia Militar? Falamos, eles disseram que é assim mesmo, não tem jeito. Eu falei, tá bom, liga 1409, diz que vocês estão aí e pede uma viatura para ir até aí, porque você vai pedir uma guarda de trânsito. Ele fez isso, ligou, foi uma viatura só, com 2 agentes da guarda. Um agente foi lá e perguntou pro motorista do primeiro ônibus: quanto tempo o senhor está parado aqui? Cheguei de madrugada. Tá, mas isso aqui é a rua de treinamento das autoescolas. O senhor vai tirar esse ônibus daqui, eu vou dar 10 minutos. Se o senhor não tirar, eu vou infracionar e vou levar esse ônibus para o depósito. Aí o motorista foi até a Polícia Militar. E a Polícia Militar falou, é com eles lá, ó. Não tem nada com isso, não. Empurrando pro lado do Não, outro. mas não é com eles, é com a Guarda Municipal. É com a Guarda Municipal. Ele tava perdido, vou procurar a polícia. A polícia falou, não, é com eles lá, ó. Aí o que aconteceu? Aquela viatura da Guarda Municipal tirou todos os ônibus dali, eles trabalharam tranquilo, depois o cara me agradeceu, eu falei, mas vocês podem fazer isso, não precisa me perguntar. A municipalização do trânsito em 97. Nélio, às vezes tá dá um branco na cabeça da pessoa. Aconteceu comigo faz uns 15 dias atrás. Eu estava fazendo um fretamento para uma empresa de ônibus, tá? E eles falaram assim, senhor Nilson, o senhor vai levar os passageiros pro Santos Dumont. Pô, Santos Dumont, show do milhão. Até porque já trabalhei numa das linhas extintas, que é a 2018, que sai do Galeão, vai pra Alvorada via Santos Dumont. Então eu já sabia onde que era o ponto. O que eu fiz? Lá é uma bagunça no setor de embarque, né? Taxistas bandaleiros, não são todos, tá? Manda um meu grande abraço para os taxistas do Rio de Janeiro. Mas tem uns meia dúzia que querem bagunçar o sistema. E não pode. Então, tipo, lá existe um ponto, uma placa escrito: permitido estacionar ônibus, embarque e desembarque. O que foi que eu fiz? Eu aguardei 2 taxistas saírem dali do ponto, porque os passageiros queriam invadir meu ônibus de qualquer jeito. Falei, eu só vou parar no ponto. Aí esses 2 taxistas chegaram, começaram a tentar discutir comigo. Eu falei, olha, eu estou no ponto, eu vou parar no ponto, eu vou abrir a porta no ponto. Por quê? Se a guarda municipal da Boina Branca, porque o Boina Branca, eles têm o poder de infracionar, né? Me pegar fazendo fila dupla, eu que serei multado, e eles não. Já basta os aplicativos, que já param também de qualquer jeito. Alguns aplicativos param de qualquer jeito para pegar o passageiro. Entende-se? E aí o que aconteceu? Eu vi um dos guardas municipais com a Boina Branca, viu a situação toda e virou as costas. Mas mesmo assim, eu só parei e abri a porta no ponto. Aí os 2 taxistas, né, ficaram chateados, começaram a discutir. Eu simplesmente, eu os ignorei, que é minha função, eu não debater, eu como profissional de vidas, eu não debater, né? Já debati muito no início, enfim, não sou santo. Quem é santo aqui, atira a primeira pedra, né? Mas a gente procura o quê? Errar? A gente erra. A gente precisa o quê? Ajustar. Mas a gente também tem o direito e o dever de cobrar da pessoa que está fazendo aquele erro, sabendo que está errado. Entende? Então, é aquilo, né? O que você mesmo diz. A educação transforma. Mas só depende de cada um de nós a boa vontade de se educar, de se reeducar. Sim. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muita experiência na educação e tive o prazer de saber que ela funciona, porque uma turma de 25 pessoas que entra de uma maneira, depois sai de outra, não é legal? Verdade. A turma sai de outra maneira na minha frente. E eu acho maravilhoso. Eu vivo esse tipo de... É uma satisfação muito grande. Seu Nélio, o senhor José Adonias está aqui no chat ao vivo, pedindo para o senhor, mandando um abraço, agradecendo que o senhor foi um instrutor dele, um grande amigo dele. Manda um beijo aí para o senhor José Adonias. Olha, Zé Adonias, prazer em rever você, saber que você está de ouvido ligado aí na rádio. O meu grande abraço, esse grande ouvinte é José Adonias, tá? E ficamos felizes pela nossa audiência aqui na rádio. Falar um pouquinho da formação do senhor e como é que o senhor chegou nesse nicho de atuação, né? Como é que foi a trajetória do senhor da formação até que o senhor decidiu trabalhar com o transporte? Eu
na verdade, eu sempre digo que a educação me escolheu, não foi eu que escolhi a educação. A educação que me escolheu, porque com 14 anos eu fiz um curso no Senai de ajustador mecânico e achava que a minha vida ia ser ajustador mecânico. E trabalhei em umas empresas nessa área e a última que eu trabalhei foi a Fiat Lux, que eu acho que muita gente conhece, fábrica de fósforo, né? Eu trabalhava na manutenção e ela fechou aqui no Rio de Janeiro, não tem mais, ela tem no Brasil todo, mas não tem mais no Rio. Aquilo me causou uma desilusão porque era uma empresa tão boa e eu comecei a buscar alguma coisa. Passando na Praça Tiradentes, com 22 anos, eu vi uma placa assim, curso de instrutor de trânsito para autoescola. Ninguém tinha curso naquela época. Ninguém tinha curso. Todos os instrutores trabalhavam sem curso, nem sabiam o que era o curso. Eu me interessei em fazer. Moda pra lá de Bagdá. Eu me interessei em fazer e orientei. Autodidáticos. E orientei outras pessoas. Faz que é legal. Fazer pra quê? Não precisa. Hoje ninguém trabalha sem esse curso. Você vê, e hoje eu ministro esse curso. Sim. Hoje Deus me deu a graça de ser um formador de instrutores. E eu sou suspeito pra falar que eu, Nilson Antunes, Nil Júnior artisticamente, o Everson Montanha, fomos instruídos por esse grande mestre que se encontra aqui na nossa rádio. Maravilha. Tá? Aprendi muito com ele. Eu tenho diversos vídeos das brincadeiras que eu fazia fora da pauta de aula. Ele sabe muito bem disso. Diversas fotos. Inclusive na empresa Alfa, ele também foi nosso instrutor efetivo, né? Eu tenho muita gratidão, Nélio Carlos, de você estar conosco aqui, tá sendo entrevistado pela gente. Para mim, em 12 anos de profissão, é uma honra. Eu agradeço. É uma honra estar aqui. Eu agradeço a você, o Montanha, todos da Alfa, da Estrela, que infelizmente acabou, né? Os motoristas da Estrela, um grande abraço para todos que trabalharam na Estrela. Para os motoristas da Alfa hoje, um grande abraço, meu respeito a todos. Alguns da Estrela estão na Vila Real. Na Vila Real, muitos da Estrela estão na Vila Real hoje. Bom, então só para dizer para vocês, quando eu fiz esse curso de instrutor, eu fui chamado para trabalhar no Automóvel Clube. Chegou uma pessoa do Automóvel Clube, que eu respeito muito também, e falou assim: quem gostaria de trabalhar no Automóvel Clube? Todos levantaram a mão, eram 7 naquela época, só tinha 7 fazendo o curso. E eles perguntaram: mas quem tem carteira de carro e moto? Só eu tinha, então só eu pude ir para o Automóvel Clube, porque só eu tinha carteira de carro e moto, que eu me preocupava também em querer saber outras coisas. Trabalhei no Automóvel Clube 2 anos, comprei uma autoescola, assinando promissórias, veja só, que eu não tinha dinheiro para comprar autoescola. Eu dei de entrada um chevetinho que eu tinha. Qual autoescola? Torigno. Olha, Torigno! Porque eu fiz uma seleção para uma autoescola e eles falaram que você trabalhou lá, não lembro na agora. Torigno. Não, mas não é na Torigno, não. Aleixo. É uma que é na Lapa, acho. Não, lá eu fiz lá era o Automóvel Clube. Na Lapa era o Automóvel Clube. Eu trabalhei lá. Maravilha. Era na Rua do Passeio 90, a sede do Automóvel Clube, na Lapa. Aí olha só como eu comprei uma autoescola, dando um chevetezinho velhinho de entrada e assinei 60 promissórias, que naquela época a gente assinava promissórias. Sim. E aí paguei essas promissórias todas. Comecei com essa autoescola sem carro nenhum. Quando eu passei ela em 2001, já tinha bastante carro, a autoescola estava bem montada. Tá onde ela está hoje, quando eu passei, ela está onde está hoje. Ela não mudou da onde eu coloquei. E eu tenho muito orgulho por ter ficado 18 anos em autoescola. E depois de 18 anos, tirando carteira para milhares de pessoas, né, que hoje me conhecem de alguma forma, hoje eu estou numa empresa chamada C-Tremp, cursos especializados. Hoje eu estou na unidade Engenho Novo, no prédio do Sindicato das Autoescolas. Lá eu tenho um curso de instrutor que quem quiser procurar lá e ter uma profissão digna, pode procurar. Eu vou falar até pro pessoal que está assistindo aqui a rádio que quem for lá vai ganhar 20% de desconto no curso de instrutor. Aproveita. Pessoal do chat, aproveita 20% de desconto. Vamos voltar pra carreira, hein? 20% de desconto para quem tá ouvindo essa rádio. Atualizar a resolução, as oportunidades no estão site. aparecendo. Tá bom, galera? Aproveita que Olha, hora é essa. e o curso de instrutor hoje, para vocês terem uma ideia, por eu estar trabalhando no sindicato da categoria, eu recebo por mês mais de 20 pedidos de emprego, que eu faço com o maior prazer. A minha maior alegria nisso tudo é dar emprego para as pessoas. Não, fazer as famílias felizes. Isso, né? porque eu pego uma pessoa que estava desempregada e ela passa a ter um emprego com salário
legal, R$ 2.500 não é um salário ruim hoje, né? Não chega a ser um salário bom. Não é um salário maravilhoso, mas é um salário que ajuda. Paga as contas, coloca dá pra pagar. Olha, e eu vou dizer para vocês, 90% dos alunos que fazem comigo saem empregados. Eu não posso dizer todos porque não é uma regra. Não posso dizer assim, não posso assumir isso porque não é uma regra. Mas é porque eu dependo das solicitações de emprego que me fazem. Mas hoje eu tenho mais solicitação do que gente para empregar. Hoje eu tenho autoescola querendo e eu não tenho aluno. Gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu estou na CETREMP Engenho Novo, na rua Dona Romana, número 322. Esse endereço tem uma coisa de especial. Ele é o prédio do Sindicato das Autoescolas. Quando eu falo que a gente consegue emprego, é porque o prédio do Sindicato das Autoescolas é referência para 804 autoescolas do Rio de Janeiro. Então, essas 804 autoescolas, elas têm problema com o instrutor que deixa o trabalho, com o instrutor que é demitido por tratar mal o aluno, ela bota mais carros, ela cresce e ela está sempre sendo instrutor. Um carro de autoescola sem um instrutor fica parado. Verdade. Não dá retorno, deixa um monte de gente magoada, porque a pessoa tem aula marcada. Então a escola precisa, com muita urgência, de um novo profissional. Esse instrutor, o curso é 180 horas. 180 horas pode ser feito de 8 às 17, quando a pessoa pode passar o dia, né? Ela vai fazer 180 horas em 18 dias. Se ela não puder fazer de 8 às 17, ela pode fazer de 8 a meio-dia. Ela fica com o restante do dia livre. Por exemplo, um motorista de Uber. O Uber hoje a gente sabe que está passando um sufoco. Hoje, o motorista de Uber não consegue pagar as despesas de casa. Antes conseguia, hoje não consegue. Eu estou dizendo isso para vocês que eu escuto dos próprios motoristas. Então, por exemplo, o motorista de Uber quer fazer esse curso, ele pode fazer de 8 a meio-dia e trabalhar no restante do dia. Nós temos também um curso de instrutor que começa às 18 horas, a turma da noite. Começa às 18 horas, vai até às 21 horas. Então, essa turma da noite, a pessoa fica livre o dia todo. São 180 horas, se for o dia todo, se for meio expediente, são 180 horas. A carga horária é essa, definida pelo Conselho Nacional de Trânsito. Não somos nós que definimos a carga horária. Esse curso é credenciado pelo Detran. A pessoa recebe um certificado homologado pelo Detran do Rio de Janeiro. E é uma profissão digna. É uma profissão, não é uma coisa de você trabalhar num balcão. Sim. É você ser um profissional. Muita gente não sabe, mas dia 15 de outubro é dia do professor. E dia 16 de outubro é dia do instrutor de trânsito. E muitos não sabem disso. Já deixo aqui meu parabéns pro senhor. Pois é, então vamos lá. Eu trabalho numa autoescola, sou diretor de uma autoescola. Dia 16 de outubro é dia do instrutor. Eu não vou dar folga pro meu instrutor, porque ele tem que trabalhar, mas eu posso fazer um café da manhã para acolher esses instrutores no dia que comemora a profissão deles. É uma ideia aqui para as autoescolas, tá? Se alguém tá me ouvindo, acolha os seus instrutores. Dia 16 de outubro é dia do instrutor de trânsito, é um dia nacional, não é estadual, é nacional. 16 de outubro, dia do instrutor de trânsito em todo o Brasil. Então eu gostaria de dizer para os senhores que quem tiver interesse em fazer esse curso de instrutor, pode me procurar nesse endereço, eu vou ter o maior prazer de receber os senhores e o que eu puder fazer para ajudar, sem contar que eu vou ficar muito feliz em arrumar emprego para quem está ouvindo essa rádio aqui. Arrumar emprego vai ser uma coisa que eu já faço com uma certa facilidade, porque Deus me deu essa condição. Sim. Não fui eu que procurei, foi Deus que me deu. E eu espero poder ajudar quem hoje está desempregado, está escutando essa rádio, a ter uma profissão digna, com salário digno. Maravilha. E daí para frente organizar melhor a sua família. Tá certo? A gente pode fazer uma live ququalquer dia aí. Live é com ela. A gente pode fazer uma live. Uma live e falar só. Olha, e falar só de educação de trânsito. Uma live para ajudar quem tá no trânsito a conhecer as regras, conhecer. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa assim, qual é a infração por usar o celular na direção do veículo? Manusear o celular, o artigo 252, inciso 5º, parágrafo único. Manusear o celular na direção do veículo é uma infração gravíssima. Tem gente que fala média, porque não sabe. Mais ainda, o celular é responsável pelo maior número de mortes no trânsito hoje. O celular é o pior, vamos dizer assim, a pior referência com a questão de prestar atenção no trânsito. Ele tira a atenção do trânsito. E ele provoca um risco de 400% de morte no trânsito, o uso do celular.
que é uma coisa legal, tirar uma foto muito bacana, serve para muita coisa, mas no trânsito, por favor, gente, não mexa no celular. Às vezes a pessoa fica reclamando, eu não tenho emprego, a minha área não tá mais dando nada. Muda, sai da sua zona de conforto e muda. Ele tá aí dizendo que é uma nova oportunidade, tem gente que nem tem conhecimento que essa profissão é rentável, então você pode aí procurar o senhor Nélio, que ele vai estar lá no Engenho Novo, não é isso? Pode falar, pode falar. Rua Dona Romana, número 322. Dá o seu telefone, por gentileza. Eu vou dar o telefone lá da CETREMP, é o 96747-7818. 96747-7818. Esse telefone é o telefone que pode mudar a sua vida, tá? Pode trazer para você um benefício maior possível, que é um emprego sólido, uma profissão digna, uma profissão que está no Brasil todo e até no mundo tem instrutor de trânsito. E instrutor de trânsito, ele vai conseguir, esse emprego é vitalício, né? Sim. Sempre, o trânsito é algo vitalício, vai sempre ter alguém que vai estar começando, que vai estar aprendendo, e você vai ser uma pessoa que vai poder instruir por muito tempo. Não é um emprego, não é uma profissão que tem uma data de validade. Se a pessoa se especializar um pouquinho mais, pode dar aula. Pode, exatamente. Se tornar pode dar aula. Eu me especializei para dar curso, né? Dar esse curso escola de que ele está dando, que ele dá, a formação que ele tem para dar o curso de instrutor é a formação que eu tenho. Né? Então eu também estou apto. É só se capacitar um pouquinho mais, né? E você tem até uns ganhos melhores também. Me fala uma coisa: livros. Você tem uma vida literária também. Conta um pouquinho da história, o que te motivou a começar a contar essas histórias também através da literatura? Eu escrevi 2 livros e estou escrevendo um 3º livro já, que, se Deus quiser, esse ano vai ser publicado. Vai ser o meu 3º livro. Eu estou escrevendo um livro que parece plágio, assim, fala assim: Alfa, o início da educação para o trânsito. Aí vão pensar assim, mas ele trabalhou na Alfa. Mas a Alfa que eu tô falando é a primeira letra do alfabeto grego. Sim. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, né? O princípio da educação para o trânsito. É o meu 3º livro, que vai ser publicado, já está pronto, só falta fazer a correção ortográfica e vai para a mesma editora que editou esse meu livro que eu tô agora, que é a Educação Transforma. Sim. Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu comecei essa vontade de escrever um livro porque eu fui me apaixonando pela educação. Então, de tanto ministrar aula, no SESC Senat, por exemplo, foram 10 anos no SESC Senat Deodoro, aonde eu tinha uma diferença dos outros instrutores. Eu queria educar e eu via pessoas que queriam educar, mas queriam se divertir. Eu queria educar e eu sempre quis educar. Eu, quando entro na sala de aula, eu entro para transformar pessoas. Eu não entro na sala de aula para brincadeira, eu não faço isso. E levando tão a sério essa educação, eu pensei, por que eu não escrevo um livro? Mas eu não sabia que dava trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho, escrever um livro dá trabalho, viu, Montanha? Não é fácil. Imagino. Não. Aí eu escrevi o meu primeiro livro, Um Olhar para o Trânsito, e eu vendi 4.000 livros. E a maioria deles lá no SESC Senat Deodoro, que eu ficava cansado de dar autógrafo. Minha mão ficava quase com tendinite de tanto dar autógrafo, mas era uma tendinite boa, porque a gente não queria parar de fazer isso, era satisfatório. Sim. Esse livro, A Educação Transforma, já foi para o sul do país, já foi para São Paulo, já foi para vários lugares. Eu já recebi tanto feedback assim, dizendo: maravilhoso, muito bom. Eu sou tão feliz com tudo isso, eu me sinto agraciado por Deus por ter escolhido essa coisa de ser um professor, autor, empresário e participar ativamente da educação de trânsito, querer um trânsito melhor, querer ver pessoas felizes no trânsito. Eu tenho alguns ditados que eu falo assim, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Melhor ainda. Perca 1 minuto no trânsito, mas não perca a vida em 1 minuto. Porque às vezes a pessoa, por causa de 1 minuto no trânsito, perde a vida. Perde a vida. Perca, 1 minuto no trânsito, mas não perca a vida em 1 minuto. Então essas coisas eu acho que faz bem. Por exemplo, um trânsito educado é feito por nós. Nós é que fazemos o trânsito. Nós somos o trânsito. Se a gente se preocupar mais com isso, a gente vai sair da nossa casa
para ir para o trabalho com segurança, nós vamos sair da nossa casa para viajar com segurança. Verdade. Eu viajei agora, essa semana, para São Paulo, que eu fui dar uma palestra lá, e chovendo a beça, e eu via carreta na esquerda, assim, eu perguntava para mim mesmo, o que esse cidadão tá fazendo aí na esquerda? Porque o artigo 29, no inciso 4º, diz que os veículos maiores, os mais pesados, têm que andar pela direita. Sim, pela direita. E aí eu vejo uma carreta na esquerda chovendo, em velocidade, eu fico imaginando, o que é isso? Muito perigoso, né? Sabe? Porque me dói ver uma coisa dessa, me dói saber que um ser humano faz isso contra ele mesmo, contra a própria vida. Então, hoje, também uma coisa que está me dando muita alegria é um canal no YouTube que eu tenho, que se vocês quiserem acessar, Professor Nélio Carlos no YouTube. Tem vários professores lá no YouTube. Se você botar Professor Nélio Carlos, vai abrir um canal com mais de 40 vídeos de educação. Esses vídeos, eles são assim, ó, legislação, meio ambiente, são livros que falam de medo de dirigir. Olha só, medo de dirigir. Por que você tem um medo de dirigir? Eu tenho um vídeo lá que explica isso. E como deixar de ter esse medo de dirigir. Direção defensiva, uso do cinto de segurança, mecânica básica, meio ambiente, lei 9.505, que é a lei que regulamenta o meio ambiente, que inclusive é uma lei que coloca uma pena sem fiança para quem desrespeita o meio ambiente. Por exemplo, essa lei, ela fala assim, ó, você fez um balão, soltou um balão, você tá errado, não tá? Você pode ser preso por isso. Mas transportar, armazenar, também você tá errado. Quem transporta, quem armazena, tá errado também. O balão é uma alegria, é aquele negócio, mas aonde ele cai? Ninguém pensa onde ele vai cair. A pessoa só pensa no prazer de soltar o balão, não é isso? Mas onde esse balão vai cair? Será que a pessoa está preocupada com isso? Que pode cair em cima da casa de alguém que já não tem muita coisa e vai perder a casa, o que tem. Pode cair na rede elétrica, deixar um monte de gente sem energia. Então vamos ter essa consciência de que tem coisas que já não existem mais. Balão não é mais para soltar. Se você tivesse como soltar um balão com segurança, ótimo. Mas não tem, não existe essa segurança. Então, pessoal, vamos analisar isso aí. Se vocês puderem entrar lá no meu canal, toca o sininho, vai lá, se cadastra. Vocês vão ver que tem um material vasto, educação de trânsito no YouTube, professor Nélio Carlos. Quem quiser pode deixar mensagem lá para mim no YouTube. Vocês têm espaço para deixar mensagem. Olha, assistir lá a entrevista na Rádio Bicuda, né? E tô aqui no seu canal, ó. Deixa lá um oi, bota lá aperta a campainha lá, o sininho. Vamos movimentar esse canal. Não é isso? Maravilha. Mas aí pode repetir o nome do número do canal e mais uma vez o telefone da CETREMP, que o pessoal vai dizer que teve no programa Pra Cima na Rádio Bicuda, vai ter acesso ao desconto que o doutor Nélio nos concedeu aqui. Já é um doutor, né? Já é um doutor. Pergunta, Nil. Bom, eu não tenho nem mais o que perguntar. Né? Como eu aprendi com você, né? Eu tenho uma gratidão por você enorme, não é puxando sardinha pro teu lado, não. Que aprendo todos os dias no trânsito, que eu dirijo todo dia, meu carro de aplicativo, levando os nossos clientes aos seus sonhos, aos seus destinos. Mas todas as vezes que acontece algo de negativo comigo no trânsito, eu penso em tudo que você também me ensinou, tá? Na empresa Alfa, na qual eu trabalhei como motorista com você. E te agradeço, né? Por eu ser esse motorista que muitos consideram um motorista premiado dessas vezes, também pelas matérias de jornal. Também aprendi muito com você, tá? Eu de coração, né? Muitíssimo obrigado por eu continuar batalhando por essa profissão tão bonita. Eu agradeço a Deus por ter te conhecido, meu amigo, porque você é uma pessoa iluminada, você é um motorista que sempre fez um trabalho de qualidade e a Alfa só teve ganho com você quando você trabalhou lá. Ela só ganhou, ela não perdeu nada, muito pelo contrário. Inclusive eu acho que o motorista de ônibus é visto como um número e não deveria ser assim. É verdade. As pessoas iam na empresa e me encontravam e falavam assim, só o senhor que ouve a gente. E eu falava, não sou só eu que ouço vocês. Todos estão aqui com essa finalidade. Mas ninguém faz. Então eu recebia o motorista
e via que ele se sentia um número. E, infelizmente é isso que acontece. Sim, verdade. Eu gostaria que não fosse assim, porque o motorista é quem traz a receita para a empresa. É o motorista que traz a receita. Quando diz assim, é o passageiro que paga. Não. O passageiro, ele ajuda, mas quem traz a receita é o motorista. Porque se o motorista fizer uma besteira, Ele é o legítimo ativo, né? Sim, é ele que traz. Todo dia a empresa fica feliz com aquele motorista que carregou 400 passageiros, 500 passageiros. Ela fica feliz porque ele está mantendo essa empresa. Mas por que ela trata ele como um número? Eu acho que isso poderia acabar, né? As pessoas deveriam ser vistas como ser humano que são, ser respeitada como ser humano que são e ter um pouquinho mais de vamos dizer assim, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu já trabalhei numa empresa que tinha um RH que eu perguntava, vocês conhecem a palavra empatia? Aí falava, conheço. Você conhece, só sabe escrever, né? Porque conhecer mesmo você não sabe. Porque a empatia é colocar-se no lugar do outro. Exatamente. E quando a gente se coloca no lugar do outro, não trata o outro como um número. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu tenho orgulho dessa equipe. É o Flávio, é a Érica, é o Douglas que trabalha comigo. Eu tenho a Ariana que trabalha na abolição, o Jorge Luiz, a Paula que trabalha em Campo Grande. Eu tenho orgulho dessa equipe. Eu não trato eles como número, muito pelo contrário. E sempre que eu posso, eu compro um bolo para eles, eu passo não vou nem falar aqui o nome da loja. Eu passo lá, compro um bolo e levo aqui, pro café de vocês. Não tem por que ficar esperando só das pessoas e não ajudar em nada. Porque se eu tenho uma empresa hoje, eu agradeço ao meu funcionário. Eu não faço nada sozinho. Eu só faço porque tenho eles para me ajudar. Eu tô aqui agora com vocês, a minha empresa está funcionando lá. Por quê? A minha equipe está lá trabalhando. Então eu só tenho a agradecer a minha equipe. Então vamos lá, eu vou fazer o que o meu amigo Montanha me pediu aqui. CETREMP Engenho Novo. 96-747-7818. Repita. 96-747-7818. 20% de desconto no curso de instrutor e um emprego quase certo. Não vou dizer 100% certo, mas quase certo. É essa. Oportunidades. Os trocadores que perderam a sua oportunidade. Aí, ó, oportunidade boa. Cobradores de ônibus aí, oportunidade quase que certa. Atenção. Cobradores do metrô, que nós estávamos falando, né? Que perderam os bilheteiros. Eu tenho lá muitos motoristas de Uber também, que procuram a gente. Muitos motoristas de Uber, que hoje são instrutores. Graças a Deus. Tava com Uber que não tinha um salário fixo e hoje são instrutores. E eu fico feliz. Pode ser empreendedor, ele precisa estar ligado à empresa, ele pode ser empreendedor. O instrutor, ele pode dar aula em autoescola, como ele pode dar aula para pessoas habilitadas que não dirigem. Ele pode criar uma empresa, um MEI, né? Ter um MEI e criar um espaço para trabalhar com pessoas que têm carteira e não dirigem, que é 3% da população brasileira. 3%, que são milhares de pessoas que têm carteira e não dirigem. E esse instrutor que faz isso, ele ganha um mercado, é um nicho de mercado que está aí abandonado, ele ganha isso. Então veja só. Das novas leis, né? Ele pode trazer essa nova realidade das novas leis, houve muita mudança de ruas. Sim. Olha, você vê, se eu treino uma pessoa que não dirige, tem carteira, mas não dirige, bota essa pessoa dirigindo, essa passa a ser a minha divulgadora, não é isso? Sim. Se eu treino mais um que tem carteira e não dirige, eu tirei a pessoa de um problema, de um trauma, de uma coisa que às vezes impedia ela de dirigir. Essa pessoa vai ser meu divulgador. Então, um trabalho desse sendo feito com carinho, com cuidado, com empatia, com desejo de formar naquela pessoa uma pessoa feliz, porque dirigir um carro é ter liberdade, não é isso? Liberdade. É ter liberdade de poder se deslocar. Eu não dirijo. Pois é. Quem sabe se ele pode ser Então, instrutor de trânsito. E aí... Ele tem essa dificuldade, né? Ele sempre fala, como eu digo, ele diz que você dirige, então você dirige. Deixa pra você, né? Então, gente, olha, o instrutor de trânsito, ele não é só de autoescola. Ele pode dar palestra, ele pode dar treinamento. Eu tenho um curso lá na CETREMP Engenho Novo também, de direção defensiva online. A direção defensiva, só para vocês entenderem, a direção defensiva, ela melhora o currículo.
é uma matéria conhecida no mundo todo e que melhora o currículo. Eu tenho esse curso presencial e online, tá? Quando eu falo online, é porque às vezes a pessoa não tem como fazer o presencial. Se a pessoa quiser fazer o presencial, nós estamos lá. Mas o online facilita a vida de muita gente que hoje está acostumada. O povo hoje está se acostumando muito fácil com essa coisa do online. Estava sendo incorporada a questão do online, né? Isso. E no primeiro momento, até a preocupação da direção da CETREMP até com a questão das libras, né? Da tradução desse conteúdo para o público surdo e mudo. Isso. Né? Então, a acessibilidade. E eu queria que você falasse um pouquinho desse apanhado. Como é que está vindo, se vocês enxergaram bom ou ruim a chegada da internet com força depois da entrada da pandemia no nosso tempo? O online hoje é uma presença real, né? Nós estamos qualificando uma plataforma no Senatran, que era o antigo Denatran, que o órgão executivo a nível federal de trânsito, o nome era Denatran, de uns 2 meses para cá passou a ser Secretaria Nacional de Trânsito. Então nós temos uma plataforma que está há 2 anos sendo elaborada e já foi enviada para lá, eles já mandaram as exigências, a gente está cumprindo só as exigências agora para ela ir para o ar, se Deus quiser, esse ano ainda vai para o ar. A plataforma é assim, a gente tem uma empresa que tem a tecnologia da plataforma que hospeda os nossos cursos. Quando a gente fala plataforma, nós não temos uma plataforma. Uma plataforma é uma fortuna. A gente tem um contrato com uma empresa que hospeda os nossos cursos e que já está regulamentada com com faculdades. Essa empresa, ela faz a Estácio, por exemplo, o curso online da Estácio é por essa empresa. Então nós estamos com essa empresa e o Senatran já recebeu toda a documentação, mandou as exigências, a gente cumprindo isso, esse ano ainda vai entrar a CETREMP online, que são cursos da antiga Resolução 68, MOP, passageira, emergência, escolar, cargas indivisíveis, online para o Brasil todo. E a gente, hoje, na CETREMP Engenho Novo, já temos esses cursos. Quem precisar desses cursos também, a gente vai dar um desconto também para os cursos da antiga Resolução 68, tá certo? Agora, nós vamos ter, talvez a partir de 2023, a plataforma já homologada pelo Senatran e esses cursos online para o Brasil todo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que no caso não é nem eu. Júlia Lima perguntou pro nosso querido qual tarefa ou projeto você considera a sua conquista mais significativa na carreira até agora? O meu livro, A Educação Transforma, é o projeto que eu sou apaixonado. Mas ali, né? Já vê com a resposta na ponta da língua. Já, e eu vou trazer um aqui pra vocês. Trazer um de presente aqui pra vocês. Breve vai ter um acolhimento, que eu tô montando lá um acolhimento. Eu vou botar, tem uma sala lá que eu separei pra botar 4 triliches. Porque eu tenho pessoas que vêm de Petrópolis, vêm de Angra dos Reis pra fazer curso comigo. As pessoas daqui não estão me conhecendo, hein? Vamos conhecer a CETREMP Engenho Novo, hein? Porque tem gente vindo de Petrópolis, de Angra dos Reis para fazer o curso aqui, hein? E você desse as considerações finais, né? Falasse de novo dos telefones de contato, né? E aí eu falo para a audiência, pessoal que está ouvindo a Rádio Bicuda, seja no aplicativo, pela Daio Tradicional, Canal do Montanha, tem 20% de desconto nos cursos de instrutor lá na CETREMP Engenho Novo. Então fala que ouviu Montanha Pesadão no programa Pra Cima e quer o desconto. Chega lá, procura o Nélio lá que o pessoal vai te atender da melhor maneira possível. Flávio é gente da maior qualidade, né? Então vai estar bem acolhido. Lá nós temos o Flávio e a Érica, são pessoas de Deus, pessoas do bem. A Érica eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas gente muito boa. Então, gente, eu achei que passou rápido demais também. Voando. Mas fazer o quê, né? Coisa boa passa rápido. É verdade. Gente, olha só, canal no YouTube, professor Nélio Carlos. Você que conhece o assunto da resolução antigo 68, mas não lembra muito bem, no YouTube, professor Nélio Carlos. É só colocar professor Nélio Carlos que vai acessar. Aproveita, toca o sininho lá, se registra, não é isso? Vamos fazer parte desse canal, porque quando você se registra, todo vídeo novo que chegar vai para você. E é legal fazer isso. Então, vejam só, o que eu tenho no YouTube? Uma verdadeira biblioteca, não é isso? Para a pessoa ir lá e se servir
à vontade. Eu quero fazer um concurso público, crimes de trânsito, eu tenho 3 vídeos de crimes de trânsito lá. Eu vou fazer um concurso meio ambiente. Só maratonar, né? Só maratonar. Eu tenho vídeos do meio ambiente. Ali, ó. Ali, ó. Celular e um dedinho no céu. Tá certo? Então, isso aí. Então, o que acontece? Eu tô aí com esse canal para ajudar vocês. Eu não tô com esse canal para ganhar dinheiro. Não é essa a minha intenção. O meu canal no YouTube é um canal que é uma empatia. Eu tô me colocando no lugar de vocês. Eu tô servindo para vocês uma refeição gostosa. Uma coisa que você vai lá buscar e encontra. O conhecimento. Sem cerveja, tá? Porque se beber não Sem cerveja. Se dirigir não beba. Isso. E a CETREMP Engenho Novo, que é o nosso ganha-pão, né? Que tá lá na rua Dona Romana, número 322, no prédio do Sindicato das Autoescolas, que nos dá uma licença maior para arrumar emprego, porque esse prédio é o Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio de Janeiro. Então, 804 autoescolas do Estado do Rio de Janeiro conhecem esse prédio. E quando precisam de instrutor, é lá que elas recorrem. E elas falam com o amigo que está falando aqui com vocês, que pega esses endereços e consegue emprego. Não é uma mágica, é uma relação de proximidade com quem pode dar o emprego, tá certo? E eu fico muito feliz por isso. Gente, eu só posso dizer assim, muito obrigado por essa tarde tão alegre, tão gostosa. Uma tarde que a gente, falar do que a gente gosta, né? E com amigos, com pessoas amigas. Eu tive prazer de conhecer a Glória, tive prazer de conhecer Rei Black, né? Já conhecia o Nil Júnior aí de tempos e muitos, já conhecia o Montanha. Então tô aqui num ambiente gostoso, aconchegante, olha, tudo de bom. E obrigado aí por vocês que estão participando, obrigado. E quem quiser pode procurar lá a CETREMP, pode entrar no YouTube, deixar um recadinho para mim que eu vou responder, tá bom? E que a gente possa melhorar esse trânsito, tirar esse estigma aí de grande dizimador de vidas e passar a ser um trânsito da alegria, um trânsito da liberdade, aquele trânsito que eu uso para ir e voltar bem, não é ir e não voltar, ir e voltar, tá certo? Se precisa de ensino médio para se tornar um instrutor. A última pergunta. Precisa de ensino médio, sim. Porque o ensino médio é o básico para uma profissão onde você vai dar aula, né? Onde você vai ser não só um instrutor, um professor. Na verdade, não precisa só do ensino médico, ele precisa do ensino médico e comprovar através do certificado, né? Que ele fez ele concluiu o ensino médio. Isso. Porque o Detran que só quer o certificado, não quer mais a declaração. Não, se você tiver uma publicação em diário oficial, serve. Publicação em diário oficial, quando você não tem o certificado por algum motivo. Mas você vai lá no diário oficial e acha o teu nome lá na publicação, serve. Maravilha. Que é uma prova, né? Isso é legal falar também para as pessoas que muita gente não sabe. Sim, tá sim. bom?